A última do ministro Alexandre de Moraes em relação aos empresários, né? Pelo menos em parte, naquela que era o pedido de quebra de sigilo e por aí vai, ela partiu do senador Randolfo Rodrigues. Ele procurou o Supremo Tribunal Federal. Ele endereçou isso. Não foi a Polícia Federal que fez esse pedido. Isso não partiu do Ministério Público. Isso partiu de um senador que é coordenador da campanha petista à presidência da República. É um senador que... E aí, doutora, é aí que vai a minha pergunta. Ele cumprir esse papel de ter ali um escritório, um puxadinho do Supremo Tribunal Federal para ficar apresentando ações diariamente, em parte, vamos dizer o seguinte... É papel dele, ridículo, mas é o papel dele como senador fazer esse tipo de papelão, tá? Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal atender isso, eu acho que extrapola qualquer limite, né? Eu só queria adicionar aqui nessa pergunta que o mesmo senador Randolfo Rodrigues, ele na CPI da Covid, ele pediu N quebras de sigilo, inclusive pedindo cópias de iCloud, pedindo todos os e-mails, todas as mensagens privadas, reclamou da destruição de provas quando pelo menos uma das empresas que foi a Brasil Paralelo conseguiu este pedido, e agora dessa vez ele está pedindo de novo, como se ele fosse uma autoridade que possa fazer isso, está pedindo uma cópia dessas mensagens com o Augusto Aras. Ele pode realmente assim querer saber todas as mensagens, todas as fotos, tudo, todos os e-mails de todo mundo na República. É direito desse senador? Ele pode sair quebrando. Ele é o Procurador-Geral da República agora? Não. O legislador, ou se o doutor quiser me responder também, antecedendo, o legislador ele não tem essa prerrogativa. A CPI acaba dentro daquele processo tendo algum poder de polícia, contudo somente para elucidar alguns fatos, mas ele não poderia, por exemplo, ele até pode provocar, ou qualquer um pode provocar o judiciário. O senador também poderia, Randolfo Rodrigues, mas vemos que ele fez disso uma espetacularização dos fatos, mas o Alexandre jamais poderia aceitar esse tipo de provocação, porque trata-se de pedido de abertura de inquérito, ou seja, na verdade isso é uma denunciação caluniosa quase. O Alexandre de Moraes deveria, de ofício, ter recusado, porque o detentor privativo da ação penal, preconizado no artigo 129 da Constituição, é o Ministério Público, mas ninguém poderia fazer, tampouco o Alexandre de ofício, caso fosse essa a questão. Então, tem muitas coisas acontecendo à margem da lei. Essas pessoas deveriam Alexandre de Moraes, hoje, imediatamente, ele deveria ser empichado. Eu defendo a sua condenação e prisão pelos vários ilícitos que vêm acontecendo, tanto processuais, por ordem dele, quanto também contra as pessoas e a nação. Queremos ouvi-lo, doutor. O deputado colocou de forma absolutamente clara, né, e tem um conhecimento para poder afirmar isso. O direito de petição, a provocação do senador, ela é livre, ele pode fazer a provocação que ele quiser. O problema se instaura a partir do momento em que o órgão judicial, seja ele qual for, aceita essa provocação de quem não tem legitimidade para tanto e daí adota medidas, dá andamento a esse tipo de provocação. Quando isso acontece, é uma verdadeira quebra do sistema acusatório, como bem colocou o deputado Daniel Silveira. Nós temos aqui o titular da ação penal e o Ministério Público. Se o Ministério Público diz que determinada prova não interessa, porque ele não vai ali oferecer uma denúncia a partir do que eventualmente se apurar, ou em outro momento o Ministério Público identifica que não há um indício de crime. Então a prova para ele não é interessante porque ele já afirmou a sua convicção. Vai se fazer essa produção de prova para quê? Apenas uma devassa naqueles que são investigados. Então não existe a forma de isso ser legitimado, ou não deveria existir da forma disso ser legitimado no âmbito da Suprema Corte. Agora, infelizmente, o que nós temos visto na ação da judicialização da política, como nós temos aqui no Brasil, é quase a instauração de um governo paralelo via as ações judiciais. Nós tivemos isso no curso da pandemia, uma ação que foi mudando de objeto inúmeras vezes e que efetivamente estabeleceu uma gestão da crise pandêmica em paralelo ao que eram as medidas do governo. Então foram inúmeros pedidos envolvendo estratégias de imunização, estratégias de restrição,
Então, diversas medidas e foram sendo aceitas, né, uma ação que praticamente não tinha objeto definido, o objeto era mutante, e agora nós estamos vivenciando, talvez, a tentativa de se fazer isso também em termos dessas investigações que agora estão se desencadeando a partir da Suprema Corte, que a partir do momento em que se aceita uma demanda que é provocada diretamente por alguém que não tem legitimidade no processo, que não deveria estar ali participando por nada, nós temos que lembrar que no inquérito sequer existe a figura do assistente de acusação, porque sequer existe ação. Então ele é o quê? Um assistente de investigação, que ele está ali, é uma figura nova, jurídica, que se instaura aí para poder legitimar o senador, e a partir do momento que se admite essa intervenção, o que mais vai se admitir? Qual será o limite? Quem é agora que vai poder também ingressar nesses inquéritos e requerer as providências que bem entender? E pior, ter essas providências deferidas. Então é tudo, se resume, né, nós voltamos, parece que nós estamos andando em círculo, né, nós voltamos ao grave problema da insegurança jurídica.